Bem-vindos ao Melo in Japan. Eu sou o Melo. E hoje é o episódio 6 de Carona com o Melo. Hoje eu quero falar sobre um assunto um pouco diferente. Fazer uma pequena comparação entre os brasileiros que vivem no Japão e os brasileiros que vivem nos Estados Unidos. Como talvez vocês já sabem, em alguns outros vídeos já comentei que eu morei quase 14 anos nos Estados Unidos. 8 deles eu fui caminhoneiro, truck driver. E no momento eu moro no Japão há 4 anos. 4 meses eu estou dirigindo por aqui, reaprendendo muitas coisas, aprendendo novas culturas e coisas. E eu quero contar para vocês como é a diferença dos brasileiros que vivem no Japão para a diferença dos brasileiros que vivem nos Estados Unidos. Vamos começar pelo Japão. Quem está no Japão, para vir para o Japão, você tem que ser descendente de japonês, neto ou filho de japonês, cidadão japonês. Bisneto, quarta geração já é bem difícil, né? Mas netos e filhos, Sansei e Nisei, como eles chamam, tem uma grande facilidade. Tem uma lei aqui no Japão que permite, né, que os descendentes voltem para a terra natal. Então, esse pessoal que é neto e filho, quando vem para o Japão, eles já vêm com um visto de trabalho. Você já tem que vir com um contrato de trabalho. Inclusive, se você se você se encaixa nesses casos e não sabe, há muitas empresas aí no Brasil que ajudam. Até vou pôr depois na descrição do vídeo um link de uma boa empresa aí no Brasil que ajuda a vir para cá, financiado. Você precisa de bem pouco dinheiro para poder vir para o Japão. Então, basicamente, esse pessoal que vem para cá, quando chega no Japão, é equivalente a ter o mesmo benefício de uma pessoa que está nos Estados Unidos com Green Card. Chama-se Zairo Card. Esse Zairo Card, que é o cartão de estrangeiro do Japão, quando você vem com visto de trabalho, você tem direito a trabalhar, a dirigir, abrir conta no banco, a fazer tudo o que você precisa para você viver a sua vida no Japão. Claro que ele é temporário, ele varia entre 1 e 3 anos quando você chega a primeira vez. E você pode, a partir do momento que você está trabalhando, pagando seus impostos, né, se você se encaixa nesse pessoal, filho, neto ou casado, né, vindo com a esposa, claro, ou com o marido, você pode ficar aí no Japão o tempo que você quiser, pagando os impostos, trabalhando e fazendo a coisa certa. Se você é filho de japonês, depois de 3 anos você pode aplicar pro visto permanente. E se você é neto de japonês, depois de 5 anos você pode visto permanente. O visto permanente você não precisa mais ficar renovando o visto como renovava antes. Ele vale 5 anos, 5 ou 7 anos, você tem que renovar só o cartão. O processo é bem simples, só ir lá na imigração e pegar outro cartão praticamente, pagar uma taxinha. Não precisa fazer um monte de documentação e coisas como a renovação de vistos, né? Então, o que acontece? A pessoa vai lá no Brasil, pega um financiamento, pega um trabalho, vem pra cá. Chega aqui, é recebido no aeroporto por uma pessoa da empresa, é levado até um apartamento onde ele vai morar, já tem um apartamento já pra ele ou ela, né, o casal. Já 2, 3 dias depois já começa a trabalhar. Então é extremamente conveniente. Para quem pode vir para o Japão, é extremamente conveniente. Uma coisa boa, maravilhosa, mas ao mesmo tempo é uma coisa péssima. Por quê? Infelizmente, grande parte dessas pessoas que vêm para o Japão nesse sistema, como é muito fácil, as pessoas não se esforçam. Claro, o trabalho é puxado, não estou dizendo que as pessoas são preguiçosas. O que eu falo é que elas vêm, trabalham, tá? Mas elas não se esforçam para melhorar a vida. Normalmente a pessoa fica aqui no Japão 5, 10 anos, 20 anos, não aprende a língua, não aprende outra profissão, ela fica estagnada. Tudo bem, ela trabalha, ganha um dinheiro razoável. Em geral, entre 1.500 a 3.000 dólares por mês, dependendo da quantidade de horas. Normalmente os trabalhos são 12 horas por dia. Normalmente os trabalhos são 6 dias por semana. Então é como se a pessoa fosse um escravo desse pessoal, dessas agências de emprego, né? Como a gente chama aqui de empreiteiros, né? Então, como eu falei, ao mesmo tempo uma coisa boa, conveniente, excelente, mas ao mesmo tempo é ruim. Porque muita gente não se esforça, muita gente vem pra cá com diploma. E uma coisa que muita gente nem mesmo
perde o tempo de descobrir. Se você vem para o Japão e você consegue chegar ao nível 1 de japonês, que seria saber os 2.000 kanjis e poder até entrar na faculdade, se você tem um diploma no Brasil, como médico, como dentista, como TI, como muitas outras coisas, você pode ir para a escola, para a faculdade aqui, fazer uma adaptação e seguir sua carreira no Japão. É fácil? Não, nem um pouco. Possível? Extremamente. Só que infelizmente tem gente que fica aí 20 anos e vive peão. Não se importa em tentar melhorar. E são muitos casos, a grande maioria, infelizmente. Então, se for comparar, né, comparando com os Estados Unidos, o brasileiro vem pra cá, ele infelizmente, como é muito simples, ele pode ir pro Brasil e voltar quando quiser e vir de novo, as pessoas não valorizam essa chance. Elas têm uma chance de ouro na mão delas, de viverem num país desenvolvido, de terem família aqui, ou de trazerem a família depois, e melhorar muita coisa. Mas elas ficam estagnadas nesses trabalhos quase de escravo, e o único objetivo é voltar para o Brasil. E o Brasil, como vocês sabem, é um país extremamente difícil de fazer negócio. É extremamente difícil você progredir no Brasil. Não só de ter dinheiro, mas a questão dos impostos no Brasil ser muito altos, a questão da violência ser terrível. Então, é bem complicada essa situação, sabe? As pessoas, às vezes, elas têm uma chance tão boa de progredir num país, de ser alguém e fazer as coisas e ter uma vida muito boa, uma aposentadoria boa, né? Uma velhice legal, e elas ficam muito iludidas com o Brasil. E infelizmente é uma ilusão, porque a maioria, pelo menos 90% do pessoal que vem para o Japão e volta para o Brasil, não se dá bem. Perde a maior parte do dinheiro, investe em coisa furada. Assim, os poucos que se dão bem são os que investem fortemente em imóveis. Mas hoje em dia, mesmo imóveis, é um investimento complexo no Brasil, porque é tão caro uma casa e é tão barato o aluguel que é complicado você retornar o teu investimento. Extremamente complicado ter um retorno no investimento. Então, como eu digo, é uma triste ilusão o Brasil. Se as pessoas, se elas se esforçassem mais em aprender a língua, em aprender uma profissão, muitos aprendem, sabe? Eles ficam muito naquela ideia: ah, eu vou embora mesmo, para que eu vou aprender japonês? Ah, eu vou embora mesmo, para que eu vou aprender a fazer tal coisa? Para que eu vou aprender a fazer isso? Aprender a fazer aquilo? Então, o brasileiro no Japão, grande parte fica muito estagnado, ganha dinheiro, juntam dinheiro, até compram uma casinha, umas coisinhas. Mas eu já vi muita gente que trabalha aí 10, 20 anos aqui, vai pro Brasil, perde. Tá, tenta de novo. Vai pro Brasil, perde. Aí, depois de 20 anos aqui no Japão, ah, eu vou... realmente, o Brasil não adianta nada, eu vou ficar por aqui. Nesse meio tempo, podia ter comprado uma casa, podia ter comprado um bom carro, podia ter vivido bem. Há pessoas aqui que andam de bicicleta, tá aqui o marido trabalhando, anda de bicicleta, a mulher tá no Brasil, todo ano troca de carro. O carro tá com 5.000 quilômetros, vai lá e compra um carro zero. Troca de carro sem ter nenhuma necessidade de trocar de carro. Muitos casos assim. É uma aparência é um atraso de vida muito grande na vida das pessoas. E infelizmente nosso povo perde muito tempo com isso. Não precisa você se aparecer para os outros, você precisa ter para você. É o teu conforto pessoal, é o teu progresso pessoal. Não importa o que o vizinho pense ou deixe de pensar. O que o vizinho pensa é problema dele, ninguém vai pagar tuas contas. Minha opinião, né? Então, é engraçado essa situação dos brasileiros no Japão. São mesmo muito poucos aí que aprendem uma profissão, que... Resumindo, nesses 4 anos, eu conheci mais de 200 brasileiros. Eu não conheci ninguém que tenha casa no Japão. Eu conheci talvez 2 pessoas, 2 brasileiros que eram Shain. Eu sou um Shain agora no momento. Shain é quando você trabalha para a empresa diretamente, sem ter nenhuma empreiteira, sem ter nenhum atravessador. E as pessoas, mesmo falando bem japonês às vezes, mesmo estando aqui há 20 anos,
Ah, você quer se achar aí? Ah, eu não, é muita responsabilidade. Outra coisa assim que eu me deixo assim em possesso com os brasileiros no Japão. As pessoas aqui, tem gente que está aqui há 10, 20 anos, aprende a falar japonês, fala bem japonês, vai fazer uma entrevista de emprego. Você fala japonês? Ah, não, é 5% de japonês, eu não sei quase nada. As pessoas têm vergonha de falar que sabem, para não ter responsabilidade, para querer se esconder de responsabilidade. Eu acho um absurdo uma coisa dessa. Um absurdo. E agora eu vou explicar por que é um absurdo. Morei quase 14 anos nos Estados Unidos. Cheguei nos Estados Unidos sem nada, $250 no bolso. Gastei 120 só de táxi para chegar na casa de um parente que eu fiquei lá estacionado um pouquinho de favor. 1 ano tirei minha carteira de carro. 2 anos depois tirei minha carteira de caminhão. 7 anos eu tinha carro, tinha casa, fiz a minha vida. Infelizmente, depois, porque eu não tinha green card, né? Que é o papel que o brasileiro chega aqui no Japão e pega no aeroporto. Nos Estados Unidos eu nunca tive a oportunidade de ter um. E por causa disso eu acabei perdendo minha casa, perdendo meu carro, porque eu não tinha condições de ter um trabalho que eu era profissional nele. Que uma profissão de um carreta foi a coisa que eu aprendi lá. A língua em 2 anos eu já falava. Então acabei voltando pro Brasil e começando de volta. Depois acabei vindo pra cá. Mas se eu tivesse o único pedacinho de papel que todo brasileiro que chega no Japão tem, eu estaria muito bem no Brasil, nos Estados Unidos nesse momento. Teria uma casa paga, um business pago, um monte de coisa, estaria me dando muito bem. Ganhando no mínimo 5 ou 8 mil dólares por mês. E vivendo extremamente bem. Enquanto as pessoas vêm pra cá, tem toda essa oportunidade e jogam no lixo. Por causa de que Brasil, 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 quero voltar amanhã. E não pensa no que está aqui, não pensa que tem uma oportunidade de ouro. E os brasileiros que vão nos Estados Unidos, o que acontece? Resumir minha parte agora, deixa eu contar para vocês como que funciona. 99,9% do brasileiro que vai para os Estados Unidos chega lá ilegal, vai como turista. Boa parte nem como turista vai, pula o muro lá e vai pelo México e passa 40 dias no deserto lá e sofre horrores para tentar chegar, para ter uma vida melhor. O que acontece? O brasileiro lá tá no começo, tem muita dificuldade, não tem ninguém para ir buscar no aeroporto, não tem onde ficar. Normalmente fica com um amigo na casa de algum parente ou algum amigo, né? Ou às vezes até em hotel mesmo, até achar um lugar para ficar. O que não é nada fácil, sem você falar a língua, sem conhecer ninguém, passa bastante dificuldade. Meu exemplo, eu levei 1 ano para conseguir um trabalho para eu ganhar salário mínimo nos Estados Unidos. Porque eu não tinha conhecimento, eu não falava a língua, eu não sabia nada. Então, nada de mão beijada, nada é fácil. Você não pode nem trabalhar, você não pode nem fazer nada. Você não pode nem mesmo sair do país. Porque como você não tem o green card, enquanto aqui no Brasil, aqui no Japão, o cara vai a hora que ele quiser pro Brasil e volta e fica o tempo que quer e pronto. Aqui não, nos Estados Unidos não, você vai é pra ir. E o que acontece? Como é muito difícil, as pessoas se esforçam. 2, 3 anos, são poucos os brasileiros que não falam inglês. Pelo menos um pouco, para se defender. Aqui você vê neguinho com 10 anos de Japão que não fala nem, sabe nem dar bom dia direito. E lá não. Lá se o cara é um pouquinho esforçado, com 2 anos ele fala fluente. Mesmo com pouco esforço, 5, 6 anos o cara se defende. Vai no médico, vai nas coisas, se vira. Agora, outra coisa que aqui no Japão ninguém faz. Você não vê brasileiro abrindo negócio? Tem aí meia dúzia de gato pingado que tem um mercadinho, alguma coisinha. Mas nos Estados Unidos, quase todo mundo, depois de 2, 3 anos, 2, 3 anos o cara já aprendeu a construir uma casa, aprendeu a fazer pintura, aprendeu a fazer fundação, aprendeu a ser cozinheiro, ou aprendeu a limpar a casa. Alguma coisa a pessoa já aprendeu. 2, 3 anos. 4, 5 anos, boa parte dos brasileiros já trabalha para si mesmo. Ou trabalha para si mesmo, ou trabalha numa coisa assim mais específica, sabe? Como um trabalho de construção, como um trabalho... Motorista hoje em dia para ser ilegal tá muito difícil, porque é difícil tirar carteira. Né? No meu tempo era mais fácil, mas hoje em dia é bem complicado. Mas
Quanta gente não vai pro Brasil, não aprende lá a dirigir carreta lá e se vira, enquanto os caras vêm pro Brasil, vem pro Japão andar de bicicleta. O cara pode tirar a carteira amanhã se quiser. O cara prefere andar de bicicleta, porque só fica naquele pensamento, eu vou pro Brasil, vou pro Brasil. E nos Estados Unidos, o que todo mundo mais quer é tirar uma carteira. O que todo mundo mais quer é poder ir no Brasil passear, e não pode. E mesmo esses caras estão lá 10, 15 anos ilegal, pergunta pra ele lá se ele quer ir no Brasil, se ele larga daquilo ali pra ir embora. Não vai, porque ele sabe que é difícil. E ele valoriza aquela dificuldade, ele valoriza aquela chance que ele conquistou. Aquela tentativa dele, ele não vai jogar aquilo no lixo, como os caras fazem aqui no Japão. Que infelizmente muito brasileiro que vem aqui joga a oportunidade pelo ralo. Porque sabe que pode voltar e tentar de novo, não se esforça pra nada. Enquanto aquele lá que se ferra, nossa, como o pessoal se esforça. Quanta gente conheço nos Estados Unidos. Tem amigos lá que ficaram 25 anos ilegais, cara. Teve amigo que teve que esperar o filho que nasceu completar 21 anos para poder dar green card pra ele. E estão ali, ó, firme e forte. Sem ter um sistema de saúde, sem ter... Muitos ainda compram casas, mesmo sendo ilegal, compram casas. Que eu conheci de brasileiro que tinha casa própria. Mesmo nem podendo ficar no país, o cara tem casa própria. Aqui no Japão, o Japão abre os braços abertos pra pessoa e a pessoa não quer comprar casa. Não quer ter nada aqui que fala, que eu não quero esse lugar. Então eu me revolto com isso. De ver os dois lados da moeda. Quando você compara aquele... Você viveu aquilo e viu as pessoas sofrendo e se dedicando por uma coisa, muitas vezes uma causa perdida. Eu conheci gente nos Estados Unidos que o cara ficou lá 20 anos, ilegal, cometeu uma gafe de aplicar para proteção lá, asilo político, aí deu errado. Nisso o cara tinha casa, o cara tinha 10 caminhões, de repente o cara ser preso, a mulher do cara ter que vender tudo que tem e ir embora pro Brasil porque o cara vai ser deportado. Conheci gente que aconteceu isso. Perdeu tudo, porque não tinha papel. E lutou e batalhou, e lá o pessoal batalha. O pessoal se esforça para aprender a língua, o pessoal aprende profissões, aprende coisas. Muita gente até que volta pro Brasil, chega no Brasil, o cara sabe construir uma casa, o cara sabe montar um negócio. Às vezes acaba até se dando melhor quando volta pro Brasil, porque teve que voltar porque não pode ficar mais. Enquanto aqui você vê todo mundo levando de mão beijada, ninguém aprendendo nada, não passeia, não conhece o país, não aprecia a cultura. É incrível. Incrível como o nosso povo é dessa forma. Se é de mão beijada, que na verdade nem é de mão beijada, aqui também é difícil. Eu não estou falando que o brasileiro vem pra cá e tira dinheiro na árvore, porque não tira. Os caras trabalham bastante também, trabalham duro também, se esforçam, se ferram. Só que o que me deixa indignado é essa cultura de comodidade. Sabe, eu mesmo quando eu cheguei eu quis tirar a carteira de caminhão. Não podia, tinha que tirar a carteira de carro e depois 3 anos esperar para tirar a carteira de caminhão. Eu tive pessoas aqui brasileiros tentando me convencer a não tirar nem carteira de carro. O cara fala pra mim, não, besteira. Você trabalha pra minha empresa, se você precisar eu te levo onde você quiser. Daí eu precisava de alguma coisa assim, o cara me deixava um mês esperando, igual um retardado. Eu pensei, não, tá louco, eu não quero, já não gosto de depender de ninguém. A pessoa ainda faz isso, deixa eu ir lá me virar. Me virei lá em 3 meses, demorou 3 meses, mas eu tirei minha primeira carteira quase que sozinho, com bem pouca ajuda. Foi até um boliviano muito bacana que me ajudou a tirar a carteira. E assim que deu 3 anos, tinha outro cara que ia me ajudar a tirar a carteira de caminhão. Essa pessoa só ficava me convencendo a não fazer isso. Ah, é besteira, trabalho de caminhão, vai trabalhar na fábrica. Que eu trabalho na fábrica. Você quer que trabalhar em fábrica nada, cara. Caminhão é muito melhor, você ganha muito melhor. Trabalha muito mais tranquilo, não tem que ficar aguentando desaforo de ninguém. Então as pessoas aqui, além delas não ir pra frente, eles tentam de tudo pra te pôr pra baixo. É incrível. Claro que, infelizmente, o nosso povo, como é um povo que não é unido, qualquer lugar é meio que assim, né? Ninguém ajuda ninguém. Infelizmente as pessoas não querem ver um outro, não querem ver outro bem. Por mais que eles falam que são calorentos e carinhosos, a realidade do nosso povo é nua e crua. Ninguém gosta de ver outro melhor que o outro. Então é você que tem que se virar mesmo. Não é fácil. E as pessoas, mesmo podendo te ajudar, muitas vezes te negam ajuda. Como já aconteceu comigo aqui e lá. Então eu tento o máximo para ser independente mesmo e fazer o que eu quero fazer. Mas é isso.
Essa é a diferença. Num país onde tudo é simplificado e fácil, não há esforço para melhoramento pessoal. Agora, onde é difícil e muitas vezes até impossível, você vê pessoas lá fazendo coisas, dando nó em pingo d'água para tentar melhorar de vida. É incrível isso. Então, pessoal, essa é a diferença do pessoal aí. E infelizmente é desse jeito. Sinto muito pelos meus irmãos aí que estão no Japão, porque ó, o pessoal que podia estar melhor, viu? Ó, o pessoal que podia estar aí dirigindo mais caminhões, que podiam estar fazendo trabalhos melhores. E 90% deles são peões. Vive para ser peão. Claro, todo trabalho honesto é abençoado, tem que ser valorizado. Não tira o valor de nenhum trabalho. Mesmo o cara que limpa o chão, ele tem o seu valor. Todo emprego tem seu valor. Todo emprego é importante. Mas o esforço também é importante. Não adianta você ficar lavando prato o resto da tua vida. Igual eu conheci gente nos Estados Unidos também, que pegou green card quando chegou, foi lavador de prato por 10 anos. É uns absurdos assim, sabe? As pessoas têm muita facilidade, não se esforçam, não melhoram de vida, não progridem, ficam estagnados. Sabe? Acho incrível isso. Incrível, incrível. É uma das coisas que me deixa até meio revoltado. Quando eu vejo, eu tô aqui há 20 anos, fala japonês? Não, não falo. Ou se fala, fala que não fala. Ah, não vou falar não, porque Deus o livre. Enquanto lá, nos Estados Unidos, você tá lá um ano, lá o cara, você fala inglês? Falo. Opa, o cara fala quase nada. Se esforça lá e tenta. Não, eu falo inglês, cara. Eu tento. E tenta mesmo, e passa lá um ano, o cara tá falando inglês mesmo. Enquanto aqui o cara fala e quer se esconder, que é Deus o livre, tem uma responsabilidade de conversar com ele porque não pode. Tá louco eu me esforçar, tá louco. É muito triste essa realidade, pessoal. Eu fico revoltado, até me desculpem se é a minha sinceridade, mas é que eu me esforço tanto, eu tento tanto fazer minhas coisas e aprender e melhorar. E eu vejo tanta gente que podia estar tão melhor de vida e são tão obtusos, que é revoltante, sabe? Principalmente pessoas que têm oportunidades e são estúpidas e não aproveitam. Ficam lá numa linha de fábrica 20 anos, fazendo aquela mesma coisa, ganhando salário mínimo. Tudo bem, o cara ganha $2.000 no mês, mas vai ver lá 80, 100 horas extras que o cara faz, a saúde dele indo por água abaixo, para ganhar um salário que só dele falar um pouquinho melhor de japonês, aí ele ganhava em outro lugar, trabalhando 8 horas por dia, 7 horas por dia. Mas prefere ser peão, porque não quer aprender, não quer levar nada de bom, só quer levar dinheiro. Dinheiro não é objetivo, dinheiro é consequência. É isso que as pessoas têm que aprender. Dinheiro é consequência. A partir do momento que você faz um trabalho bem feito, você vai ser recompensado com dinheiro. Ele é consequência do teu trabalho, ele não tem que ser o objetivo principal. É necessário, é claro. Quem não gosta de um dinheiro? Quem não precisa? Não é nem questão de gostar, mas é questão de precisar do dinheiro. Que infelizmente é um mal necessário. Mas, pessoal, que seja o resultado, não o objetivo principal. A partir do momento que você trata como resultado, você ganha muito mais dinheiro do que você fazendo ele só como objetivo. Porque você vai ter ele como uma reação. É isso aí, pessoal. Se você tem alguma sugestão, mais uma vez agradeço por assistirem esse vídeo. Me desculpem minha sinceridade, mas é um dos motivos que às vezes meio emocional para mim falar sobre isso. Porque viver no exterior não é fácil. As pessoas acham que acha dinheiro no lixo, não acham. Viver no exterior é complicado, você deixa tudo para trás, começa uma vida num lugar diferente. Entende? E é isso que me revolta, porque as pessoas fazem isso e ficam com o corpo aqui e a cabeça no Brasil. Você tem que estar com o teu corpo e a tua cabeça no mesmo lugar. Não adianta você estar só com uma cabeça no outro lugar e não progredir nesse lugar que você está. E é por isso que as pessoas acabam se dando mal. Tem a faca e o queijo na mão e joga a faca e fica passando o dedo no queijo.
Mais ou menos isso que eles fazem. Mas é isso aí. Obrigado por assistirem esse vídeo. Se você clicou like, por favor, clique aí em um gostei. Se tiver um comentário, uma sugestão, coloca aí pra gente conversar. Se você mora em outro país aí, tem uma experiência diferente dessa, deixa aí o seu comentário pra gente fazer uma discussão sobre isso. Se você mora em qualquer outro país aí, deixa seu comentário. Quero saber, pra gente saber do pessoal que tá vendo nossos vídeos aí. Obrigado mesmo por ver o vídeo. E por favor, me assine meu canal. Se puder possível assinar meu canal e me siga no Facebook, Instagram, Twitter. Os links vão estar aí na descrição do vídeo. Mais uma vez, obrigado por estarem comigo. Falou!